Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Muito bem, e nós voltamos aí falando, estamos aguardando até aqui alguma informação em relação ao Flamengo, porque a notícia é do Thiago Maia, que entrou na parte final do jogo contra o Olímpia quarta-feira lá em Assunção, e na chegada ao Brasil a informação de que o Thiago Maia está com Covid-19. Ele tinha sido um dos poucos jogadores do elenco que não tinha contraído ainda o vírus. Então o Flamengo passou hoje por um teste em massa lá com jogadores, funcionários, para saber se alguém acabou também sendo contagiado. E é um motivo aí de enorme preocupação nesse momento para o rubro-negro, Mauro Naves. Olha, a gente falou sobre isso aqui e a preocupação, né, com ele, se passou para alguém, porque ele participou do jogo, ele veio, estava com a delegação, foi em vestiário, etc. Precisa ver se, nem quero pensar se a cepa é nova, se não é, porque, enfim, que tipo de Covid é esse que ele pegou, mas o problema é exatamente a convivência que ele teve com todo o elenco, né? Com todo o elenco. Evidentemente, o Flamengo já testou todo mundo lá e tal. O que me chama a atenção é que momento que ele teria pego isso, né? Porque o Flamengo colocou ele no jogo, se faz testes antes, não é assim que funciona? Você não faz um teste antes para jogar, tem que estar todo mundo seguindo aquele protocolo e tal. Tá, mas assim que a delegação chegou, horas depois que a delegação estava aqui, constataram isso. Não sei se ele teve sintomas, né? Então ele pegou que momento? Na viagem de volta? Não, mas com quem? Então tinha alguém lá no aeroporto, enfim. É um caso preocupante, João, sem dúvida alguma, preocupante. Pois é, e aí os jogadores infectados aí nas duas últimas semanas, o Bruno Viana, zagueiro, o René, lateral esquerdo, o Thiago Maia e o Rodrigo Muniz, que inclusive já está recuperado, né? Ele viajou hoje para se apresentar ao Fulham, vai inclusive fazer um período de quarentena de 10 dias na Espanha e depois irá para a Inglaterra. Mas o Rodrigo Muniz já está negociado lá com o futebol inglês. Vamos continuar acompanhando aí com muita atenção, né? E isso pode trazer um prejuízo grave aí para o time do Flamengo e a preocupação de que mais pessoas tenham sido contaminadas. Thiago Maia entrou em campo na parte final do jogo, inclusive foi bem, deu o passe, inclusive, que originou o último gol do Flamengo, o gol do Vitinho, e agora estamos monitorando para saber o que vai divulgar a equipe do Flamengo. Agora, uma informação também que hoje agitou bastante o noticiário rubro-negro, e a notícia foi divulgada pelo jornalista Fred Caldeira. Ele trouxe a informação. O Flamengo fez uma proposta ao Manchester United de empréstimo por Andréas Pereira. Exatamente, Andréas Pereira. Ele que é filho de brasileiros, ele nasceu na Bélgica, é um jogador de 25 anos, pertence ao Manchester United, já esteve emprestado recentemente a Lazio, ao Valência, ao Granada. Ele nunca conseguiu se firmar lá na equipe de Old Trafford, porém, ele está aí no mercado. O Manchester United tem a intenção de negociá-lo, mas o Flamengo está tentando um empréstimo até o meio do próximo ano. Rodrigo Bueno, você que acompanha de perto a Premier League, Andréas Pereira seria uma boa alternativa para um jogador que pudesse ficar ali na reserva como meia do Flamengo, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro? Qual é a sua avaliação, Rodrigo? Ele é um bom jogador, tem um bom passe, é um jogador que ainda pode ser muito útil e está com opções no mercado europeu. Na própria Premier League, o Everton está cogitando a contratação dele. A concorrência do Flamengo no mercado é pesada. O Fenerbahçe, da Turquia, também tem interesse nele.
Então, não é uma aquisição tão fácil, né? Pegar ele por empréstimo para trazer para o Brasil, acho que tem que ter muita vontade do jogador de voltar nesse momento do futebol brasileiro, porque, como eu falei, tem mercado na própria Premier League ou na Europa, então não é uma situação tão fácil. O Flamengo já teve com o Thiago Mendes, né, uma pequena decepção, né? Imaginava que poderia fazer o negócio. O Thiago Mendes era um jogador que o Rogério Ceni queria muito para o meio-campo rubro-negro, né? E eu acho que o André, se viesse, poderia aí, quem sabe, né? O pessoal fala muito de quem vai substituir o Gerson, né? A ideia do Thiago Mendes era essa, e talvez com o Andreas Pereira seria também procurar um cara que poderia fazer ali um papel de segundo volante, um cara que tem qualidade para chegar à frente também. Então, pelo que eu estou vendo no noticiário, né? A Premier League começou hoje e o mercado ainda está aquecido. Eu acho que ainda não é tão simples para o Flamengo trazer esse jogador para o Brasil, João. Ô, Jean, é uma boa para o Flamengo essa tentativa aí de trazer o Andreas Pereira? Então, eu tenho a visão parecida com o do Bueno em relação ao objetivo do Flamengo ao tentar contratá-lo. É difícil responder a pergunta, João, porque apesar dele estar há tantas temporadas ali no Manchester United, e acho que isso de alguma maneira é um indício de qualidade, porque um clube como o Manchester United não mantém um jogador sob contrato durante 7 temporadas se não vê nele alguma qualidade, né? Pode ser alguém do clube, podem ser os treinadores, mas o fato é que faz 7 temporadas, ele tá lá desde 2015, 16, se não me engano, que ele é um jogador sob contrato do Manchester United. E aí, como você falou, foi emprestado para o Granada, foi emprestado para o Valência, para Lazio. Posso te dizer que na Lazio ele não conseguiu realmente se firmar na última temporada, acho que foi titular 3 vezes apenas em 3 oportunidades acabou entrando. No United também não tem sido, né? Quando esteve à disposição, não foi um jogador que em algum momento se tornou um protagonista e tudo mais. Só que a gente sabe que a régua é outra, é completamente outra. Basta ver que jogadores que muitas vezes já não estão mais na elite do futebol europeu, quando vêm para o Brasil, têm atuações absolutamente desequilibrantes, conseguem jogar num outro nível. Então, eu acho que você tem muitos indícios de qualidade. E acredito que se for para ser como uma aposta, essa aposta pode dar certo. Mas é aquela história, também não é, evidentemente, uma aposta que deve ser das mais baratas, vindo de um clube como o Manchester United. E a exemplo do Bueno, acho que isso deve se resolver, isso está acontecendo com todo mundo, né, daqui da América do Sul, que está de olho ali na contratação de alguém, eventualmente, do mercado europeu. Essas coisas costumam se resolver ali nos últimos dias de mercado, porque os clubes europeus esperam até o finalzinho para ver se não chega uma proposta mais legal, uma proposta em libras, uma proposta em euro, e aí se não chegar a proposta desses daí, eles acabam vendendo para outras praças. Ou seja, final de agosto, início de setembro, isso. Vamos ficar atentos aí para ver se o Flamengo consegue trazer o Andreas Pereira, mas está tentando a contratação do jogador por empréstimo. Já foi convocado agora uma vamos vez, para um tema... Foi convocado uma vez, né, presidente? Muito bem lembrado. Agora ele começou na base do PSV e o Manchester United contratou ainda como jogador de base, aí ele subiu e por enquanto não deslanchou. Tá. Eu notei uma certa empolgação em você, hein, Vitor Birner? Você acha que é uma boa? Então, eu vou muito na linha do que o Jean e o Rodrigo Bueno disseram, que esse jogador acostumado ao futebol europeu, ele primeiro vem taticamente mais educado para cá. Segundo, ele vai jogar num futebol mais fácil do que é jogar lá. Só que ele nunca se firmou. Eu tenho certas dúvidas. Ele é muito mais um meia, por exemplo, do que era o Gerson quando o Gerson... Quer dizer, o Gerson era um meia que foi recuado, mas ele já jogou como segundo volante, mas eu vejo o Gerson como um jogador melhor, por exemplo, se for fazer uma comparação. Sem dúvida. Com o Andreas Pereira. Agora, acho que ele agrega, se você trouxer, só que só por empréstimo, porque certamente o Flamengo vai querer que o United pague parte dos salários, e o United quer vender justamente para não ter que arcar com parte dos salários, e para a gente saber se realmente o jogador cresce no futebol brasileiro, como a gente imagina, quando ele sai do futebol do primeiro nível e vem jogar aqui no futebol de outra qualidade. Perfeito. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.